Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar um excelente domingo. Assim, como está sendo seu final de semana? Espero que esteja sendo bom. Aqui já é praticamente já a hora do almoço. Talvez você esteja aí comendo um franguinho assado, uma costelinha. Que Deus abençoe seu domingo. Hoje nós acordamos cedo e saímos aqui. Fomos aqui numa outra cidade aqui do lado e participar de a gente chama, né, uma festividade, né, da igreja, né, que é um batismo, né. Minha filha mais velha, hoje ela foi batizada, então para nós foi um dia de comemoração, né, logo cedo aqui, tem sido, né, um dia de comemoração logo cedo. Para quem não... acredito que todo mundo deve saber o que é um batismo, né? Diferente da denominação, a Igreja Católica também realiza o batismo, né? E é um ato muito importante, né? Normalmente, o pessoal, né, da linha cristã não costuma batizar crianças, costuma batizar a partir dos 16, se eu não me engano, porque já é um ato consciente de escolha, né? Então, menos 13, 14 anos, ainda são um pouco jovens, não sabem muito o que querem da vida, então não é muito aceito, né? E gostaria de falar um pouquinho sobre isso. O batismo, né, para o cristão, ele é um ponto muito importante, um ponto crucial, né? Vamos dizer, ali é um marco na vida de um cristão, entre o antes e o depois, né? E isso não está relacionado à questão de religião, não está relacionado à questão, né, cristã em si. Existem diversas culturas no mundo afora, né, que carregam, né, essa base, né, e eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre isso. Nos vídeos que eu tenho gravado, eu tenho falado muito a importância, né, de você escolher, por exemplo, amanhã é segunda-feira, sexta-feira também, como segunda-feira é um dia meio corrido. Então, normalmente é um dia meio bagunçado para muitos, mas eu tenho falado nos vídeos que indiferente de se seja segunda ou sexta-feira, que são dias que costumam ser um pouco mais corrido, um pouco mais atarefado, bagunçado, você pode, no começo do dia, de manhã cedo, ao iniciar o seu dia, você pode determinar como que você deseja que aquele dia seja. Determinar como você quer que seu dia seja não significa que você estará livre de dor de cabeças, vamos dizer, das atividades decorrentes do dia a dia. Não significa que vai mudar. Mesmo que você determinou no começo do dia que seja um dia bom para você, você pode, né, ter todas os seus altos e baixos na correria do dia da mesma forma. Só que, se você determina, indiferente de como seja o meu dia hoje, para mim esse dia vai ser um dia excelente, vai ser um dia bom. Se você determina isso, quando terminar o seu dia, você vai terminar o dia e falar, ufa, graças a Deus, mas o dia terminou. Realmente o dia hoje foi puxado, mas foi um dia top, muito bom. Foi um dia bom de aprendizado, adiantei um pouco mais meu serviço e assim sucessivamente. Você pode terminar o dia assim, mas se você não determina, como é o costume das pessoas, quando chega num dia tipo na segunda ou sexta-feira já começa com uhul não, né? Começa com aquele, sextou, até que enfim, já vai terminar essa semana. Já começa com esse espírito, né? Já segunda-feira as pessoas já não queriam nem estar ali no trabalho, né? Então já vão mal. Então pode acontecer de terminar o dia
Ele, ufa, que saco, até que enfim terminou o dia de hoje, né? Termina o dia dessa forma. Então, para que você não continue preso fazendo o que todo mundo faz, vendo, sentindo as coisas como todo mundo faz, eu tenho orientado nos vídeos a você ter um posicionamento diferente e determinar, por exemplo, como você quer o seu dia. É uma das dicas que eu tenho passado, que eu tenho orientado. E isso tem tudo a ver com o ato, né, do batismo que eu acabei de citar agora. O batismo é um ato consciente na qual você faz uma declaração em público. Tipo, sim, olha, eu vou escolher ser uma cristã, um cristão daqui para frente, e faz um processo, né? No caso, a gente mergulha a pessoa na água, que é uma simbolização, né? Como se estivesse enterrando o velho eu, e quando você entra na água ali, na água corrente, você deita, né? As pessoas que ministram, a pessoa deita a gente, né? Você deita assim, na água corrente, e quando você se emerge da água, né? Como se você, simbolizando como se você estivesse nascendo uma nova criatura, ou uma nova pessoa, né? Então, o que isso tem a ver, né? Na verdade, tem tudo a ver. A gente fazemos essas coisas no dia a dia, vemos essas coisas, ouvimos dessas coisas, mas muitas das vezes nós apenas não percebemos. Por exemplo, esse ato do nascimento, por exemplo, da morte do velho eu e o nascimento do novo eu, por exemplo, veio sido praticado, por exemplo, pelos piratas. Não sei se você gosta de piratas. Ultimamente a gente não vê mais muitos filmes, né, de piratas. Antigamente tinham. E eu me lembro de ter, quando eu era pequeno, um determinado dia, eu vi essa cena num filme, né? Dele ali, uma cena assim na praia, eles cavam um buraco, enterrou os pertences daquela pessoa, né? Colocou lá, enterrou, e com a cruzinha com o nome da pessoa. Ou seja, ali é o ato, porque quando você entrava para ser um pirata, você abandonava a vida de até então e adotava uma vida nova. Nesse processo, por exemplo, a gente costumava até, né, receber um nome novo. Então ali era enterrado. Isso estamos falando dos piratas. Agora vamos dar uma viajada para um outro lugar. Piratas, vamos lá, os piratas do Caribe. Falamos do Caribe. Agora vamos dar uma viajadinha, vamos para um outro lugar. Por exemplo, na China, no Japão, lá existe, né, o budismo, por exemplo. Um monge, uma pessoa quando vai até um templo e fala, eu quero me tornar um monge. Ele passava por um procedimento, que era raspar a cabeça, e também havia um preparamento, fazia um ritual, e ali ele recebia também um novo nome. Naquele momento, ali é o marco, onde o velho eu era morto, enterrado, e onde se nasce um novo eu, com um novo nome, com todo, né, vai como uma folha em branco, para recomeçar uma história, né? E no caso ali é todo um regimento novo, ele passa a ter um regimento novo, né? Em um vídeo anterior eu já falei que eu fui iniciado em alguns aprendizados no Japão, e eu digo iniciado, não digo que eu estudei, eu comecei os estudos. Sim, eu comecei os estudos. No entanto, esses estudos quais eu iniciei, eles não são estudos comumente encontrados em faculdade, por exemplo. Não se existe. Então são conhecimentos que, para ter acesso, você precisa ser iniciado. Igual, por exemplo, um monge, quando ele entra na linhagem, né, ali para ter uma vida como monge, ele é iniciado. Esse processo ritualístico a gente chama de iniciação. Por exemplo, hoje o batismo na qual minha filha experimentou, ali ele se encaixa nessa categoria, né, de cerimônia ritualística. Então é um ritual, né? É uma cerimônia iniciática também, onde ela foi iniciada,
do cristianismo, onde ela fez uma escolha própria dela agora e fez uma declaração em público. Então, a partir de hoje, ela, né, adotou, ela foi iniciada no cristianismo e iniciou uma nova vida, né? Como os piratas antigamente também faziam, como o pessoal budista também fazia, não costumam ainda fazer, né? Porque ainda existe ainda essa cultura. Então, é um processo iniciático, tá? É um ritual, é uma cerimônia ritualística. Sim. Tem uma outra, esse exemplo eu vou segurar. Esse exemplo eu vou segurar um pouquinho, mas um outro dia, quem sabe, eu posso estar falando dele. Por exemplo, pessoal indígenas, por exemplo, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo afora, existem sim diversas tribos, né, indígenas, né? Não necessariamente aqui no Brasil. Normalmente também essas tribos indígenas também possuem alguns rituais, né, que seria tipo a passagem, por exemplo, de uma criança, adolescente para um adulto, né, média normalmente 18, 20 anos, eles costumam passar por alguns rituais, né? Eu não me recordo se aqui no Brasil eu vi uma vez um documentário que eles fazem uma luva com uma folha e pegam um monte de umas formigas que tem uns ferrão e enche essa luva de ferrões e coloca-se na mão dessa pessoa, desse rapaz, no caso é um homem, né? Tá passando por esse ritual de passagem para a idade adulta. E ali ele recebe diversas picadas. Então, se eu não me engano, ele fica mais ou menos quase uns 10 dias ali sofrendo de febre e tudo mais. E ali é o processo dele de, né, para aguentar a dor, suportar dificuldades, né? Então, assim, existem experiências, né, que é um pouco bem radicalistas, como essa, né? Na África, na Ásia, pro nosso lado daqui, por exemplo, nessas tribos, né, aqui do Brasil, indígenas também, em todos os lugares do mundo, nós vemos vestígios dessas práticas, né, rituais iniciáticos, cerimônias, né, ritualísticas, né, a gente vê em diversas áreas, tá? E, por exemplo, até na linha militar, vamos dizer que você vai entrar numa tropa especial. Normalmente, cada tropa, por exemplo, tem um ritual ali que é feito. Estou falando aqui agora, até me lembrei esses dias atrás, um vídeo na qual uma mulher, uma jovem, né, estava recebendo a graduação, se não me engano, da faixa preta de jiu-jitsu. Aí eles fizeram um corredor, ela vai lá no começo e vem vindo. Aí todos os parceiros ao redor ficavam com a faixa, né, dando uma fachada na costa dela. E ela aguentando a dor até passar no final. Eu me recordo uma determinada ocasião, quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais colocaram eu numa escola de linha japonesa oriental. Eu lembro quando entrei lá, os alunos mais velhos também tinham um ritual, né, de batizar o novato, né? Tinha 3 coisas lá que você tinha que escolher. Eu me recordo que eu não quis me submeter a nenhuma delas e eles escolheram por conta própria lá. E graças a Deus eu tinha algumas habilidades lá que eu utilizei e eu fingi que estava, né, doendo, mas não estava doendo. Porque era um ritualzinho lá que para o time masculino é um pouco meio doloroso. Então, eu me lembro disso. E até isso para você ver, né? Segue toda esta linha. E o porquê disso, eu estou falando nos dias de hoje, né? É que, na verdade, isso ele tem um significado em nível neurológico, né? Muito importante. O que isso tem a ver com realização de sonhos, desenvolvimento pessoal, que eu tenho falado, né, nesses últimos, todos os vídeos, né, que eu tenho falado aqui, tem tudo a ver,
Tem tudo a ver. Quando a semana inicia, eu tenho falado para vocês, olha, conscientize da sua meta, do seu objetivo. O mês já está começando, né? Já vai terminar o mês, já vamos começar um mês novo. E o resultado desse mês, ele está muito relacionado ao seu posicionamento, na sua determinação, na sua escolha. Como você quer que esse mês seja? Como que você quer que essa semana seja? Como você quer que o seu dia, por exemplo, hoje seja? O resultado dele está muito relacionado a isso. Está muito relacionado a isso. Em alguns vídeos anteriores eu falei que as pessoas bem-sucedidas, né, que estão num patamar bem elevado, essas pessoas veem a vida dela como se fosse um projeto. Igual um projeto. Né? Vamos lá, a gente trabalha numa empresa na área de projetos. Você coloca o projeto ali, você vai elaborar, você vai estudar ele, você vai analisar ele, você vai criar estratégias, né? Qual é a melhor estratégia para atingirmos o melhor resultado a médio prazo, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, quais são as melhores estratégias, né? Então a gente tem todo um processo de gerenciamento, de gestão, de execução. E essas pessoas bem-sucedidas, né, que estão num nível realmente diferenciado, essas pessoas fazem isso com a vida delas. Fazem isso com a vida delas. Os exemplos que eu citei aqui agora, eles possuem um cunho muito mais forte do que esse na qual nós utilizamos no business. Então, o que eu estou querendo te dizer? Você que está começando a acompanhar os vídeos agora, talvez não está entendendo muito bem, começa a ver a sua vida não só como um projeto, sabe? Se for falar um projeto, vamos dizer assim, um projeto de vida. Faça das práticas, né, diárias como se fosse um ritual mesmo, entendeu? Acorda de manhã cedo, não sai pegando o celular à torta direito. Antes de pegar o celular, se você, por exemplo, diferente da linhagem religiosa, da sua ideologia religiosa, né? Antes de querer pegar, acordar e sair pegando o celular, já vendo a notícia, se poluindo com informações, né, externas, primeiramente tira ali uns 5 minutos, 3 a 5 minutos, fecha o olho, você já está ali, acabou de acordar, você já está mais num estado assim um pouco introspectivo. Então fecha o seu olho, realize uma visualização, uma mentalização ou uma oração, apresentando o seu dia, de como você deseja que aquele dia seja. Começo da semana, faz isso para o dia e para a semana. O começo de mês, então faz isso para o dia, para aquela semana e para aquele mês. E assim sucessivamente. Quando você está fazendo isso, né, de uma forma ritualística, quase que religiosa, a gente não faz de forma leviana, a gente já faz com um temor maior, a gente já faz com um estado de espírito mais, sabe, ali, diferenciado. Então, se você passar, né, a adotar essas práticas em sua vida, os resultados, eles começam a vir de uma forma muito mais rápida, porque você não está brincando. Você começa a falar para o seu cérebro, para o seu subconsciente: olha, eu não estou aqui para brincadeira. O negócio aqui é sério. Eu não estou brincando, não. Isso daqui é a minha vida. O resultado para a minha vida, para a minha família, para meus filhos, depende disso. Então eu não estou aqui para brincadeira, entendeu? Você está falando isso para o seu subconsciente, você está conscientizando você. Então a sua ação, ela fica mais séria. Ela fica mais séria. Normalmente, quando nós vamos na igreja, a gente não está num estado mais ali de reverenciação, por exemplo, ou na missa. Não é diferenciado? Hoje mesmo cedo, quando nós saímos aqui, estava indo ali rumo onde nós marcamos nos encontrar, eu vi a igreja católica, as pessoas chegando ali, né, antes de entrar, aquela reverência,
Inclusive, houve uma determinada ocasião, um ano na minha vida, uns 4 anos atrás, mais ou menos, que eu estava passando na frente da igreja católica. Eu e meus 3, estava com 3 filhos na ocasião. Tava eu e meus 3 filhinhos na ocasião. E quando eu estava passando assim, eu vi 2 jovens, um rapaz e uma jovem, uma menina, né? Mais ou menos de uns 14 anos, mais ou menos, assim, aparentou essa idade. Só que sempre eu vejo assim as pessoas passarem pela igreja e fazer assim, né, o gesto rápido. Só que quando eu estava passando ali, eu vi esses 2 jovens, sabe, parou com uma reverência, ele se dobrou com o joelho assim, né, um dos joelhos no chão e baixou a cabeça, sabe, e fez assim, com uma reverência que aquilo ali, sabe, me deu um tapão no peito, tum. Falei, meu Deus, olha, nos dias de hoje ainda, olha como ainda existem jovens, né, desse jeito, né. Dava para ver, sabe, a reverência nele, ele, sabe? Ele entrou ali, né, com aquela reverência séria. Eu desde pequeno costumo, né, meus pais sempre levou na igreja. E assim, nas igrejas, né, evangélicas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê muitas crianças, né, da igreja correndo para um lado, correndo para outro, pessoal andando para cá e para lá. Antigamente, quando eu era mais jovem, era um pouco diferente, né? Por exemplo, se a gente vai passar nas igrejas evangélicas, né? Hoje em dia misturou um pouco, mas antigamente se separava, o homem de lado, a mulher do outro. Vamos dizer que o esposo precisava dar uma palavrinha com a esposa. Quando ele ia daqui para lá, na hora de passar pelo meio do corredor, geralmente abaixava a cabeça, né, para não ficar assim, tampando a visão, né, de quem tá ali atrás, né, vendo. Então abaixava a cabeça e passava assim, né, tipo uma forma de reverência, né, já, assim, vou ter que ir, mas pelo menos já abaixar minha cabeça, passar assim baixinho, para não atrapalhar os demais, né. Então tinha essa consideração, essa reverenciação, né. Hoje em dia a gente não vê mais isso, eles levantam, saem andando para um lado, saem andando para o outro. Ficou um pouco bagunçado. A reverência às coisas divinas, né, as coisas espirituais, está muito, né, enfraquejou muito. Então são pessoas que hoje espiritualmente estão fracas, né? O que é espiritualmente fraco? Simplificando numa outra linguagem para você, pode-se dizer mentalmente fraco, emocionalmente fraco. É toda aquela fraqueza, vamos dizer assim, que é a parte da física. A parte da física, tá? Aquela pessoa que fisicamente está debilitado, fraco, doente, assim, sabe? Tira como fosse... Esse é o exemplo físico. Agora, imagina isso no, vamos dizer assim, o espiritual, no não visível, no não palpável. Então, né? É mente fraca, é espírito emocionalmente fraco. Então, quando eu digo espiritualmente fraco, seria essa seria a minha expressão, o que eu estou buscando lhe passar. Hoje em dia nós vivemos, né, na era, né, da depressão, ansiedade, diferente da idade. Seja, né, até criança hoje tem, né? Então, adolescente, idade, né, adulta inicial, média, já pessoas de idades avançadas, hoje sofrem, né, de depressão, de ansiedade. São tudo males não físicos, né? São males que estão relacionados a essa fraqueza espiritual. Então, muitas das causas disso também está relacionado a essa falta de reverenciação, da conscientização, da consideração do mundo não visível. O que eu estou falando hoje para você é sobre a importância da determinação, a importância da escolha. E isso tem tudo a ver com os resultados da sua vida. Então, tem pessoas que apenas vai fazendo por fazer. Então, se você vai fazendo por fazer, então, assim, você também tem que se contentar, seja lá qual for o resultado que vir na sua vida. Mas se você, não,
chegar e determinar na sua vida o que você quer realmente. Ó, o mês está terminando, o novo mês vai começar. Então, se você aproveitar agora, ainda o restinho aí de domingo, parar, dar uma reflexão, né, ter um momento de reflexão e ver certinho o que você quer para sua vida e determinar. E terminando, falar, não, esse próximo mês que está se iniciando, eu quero que esse mês vai ser assim, assim, assado. Essa semana vai ser assim. O meu dia, diferente se é segunda, se é sexta-feira, que é dia de correria, de loucura, de pauleira, indiferente do que seja o meu dia, o que eu venha passar no meu dia, eu determino na minha vida que todo dia vai ser um dia excelente. Todo dia vai ser um bom dia. Para te dar uma força, um up, eu estou todo dia de manhã cedo gravando um dia, ou gravando um vídeo, chegando aqui falando, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, estou passando aqui para lhe desejar um bom dia. Eu não estou meramente te cumprimentando, eu estou lhe desejando, entendeu? É uma energia que eu estou te enviando, é uma energia no mundo espiritual, no mundo não palpável, entendeu? Eu estou te mandando uma energia, lhe desejando. Isso é um processo ritualístico, entendeu? É um ritual na qual eu estou como se fosse orando, rezando, entendeu? Por sua vida, lhe desejando desejando a você um bom dia. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem pessoas que hoje vivem uma vida na qual, se parar e perguntar para ela, olha, você tem alguém aí que se preocupa com você? Tem muitas pessoas hoje que a resposta dela voltaria, não, ninguém se importa comigo. Ninguém se importa comigo. Então, para essas pessoas, foi o que eu senti no coração. Assim que eu comecei a gravar os primeiros vídeos aqui, eu falei, não, eu vou continuar. Tá indo para quase a 60 vídeos, né? Todo dia eu estou gravando. Enquanto estiver fôlego de vida, estiver saúde, condição, o meu desejo é estar continuando. Sempre passando aqui de manhã cedo, falando bom dia, boa tarde, boa noite, passando aqui para lhe desejar um excelente dia. Ou seja, te mandando, estou fazendo um ritual aqui, lhe mandando uma energia positiva, um up, para lhe ajudar. Mas o seu sucesso, mudar a sua vida, da onde você está, do ponto A para o ponto B, a gente não pode esperar apenas dos outros. Então, há momentos que nós estamos fracos. Então, uma ajuda, um up, uma energia positiva enviada por alguém nos ajuda naqueles momentos que a gente está fraco, cambaleando, quase caindo. Nos ajuda. Então, por isso, estou buscando fazer o que eu estou fazendo. Mas, se você quer mudança realmente verdadeira na sua vida, para sair do ponto A para o B, isso depende apenas da sua ação, que é a segunda etapa após você fazer o seu ritual, de escolha e determinação. Então, isso é um ato consciente, entendeu? Você parar e falar, não, eu quero que daqui para frente o meu dia vai ser assim, minhas semanas vão ser assim, meus meses vai ser assim, porque eu quero sair daqui e ir para ali, para aquele ponto aonde eu não tenha que mais estar preocupado com questões financeiras. É um ambiente onde eu tenha uma qualidade de vida, onde eu tenha mais tempo para si mesmo, para a esposa, para o esposo, para os filhos. Tempo para investir no meu autoconhecimento, na minha capacitação. Tempo a investir de qualidade em mim para que se torne melhor para poder ajudar as outras pessoas que ainda estão no processo sofrendo. E assim sucessivamente. Mas tudo começa com aquele ponto de determinação na qual se para e fala, chega, acabou, chega, acabou. Daqui para frente eu tomo a decisão de catar as rédeas da minha vida. Porque a vida foi nos dada a nós. Só que, infelizmente, 90% para mais das pessoas têm deixado as rédeas das suas vidas à mercê de terceiros,
à mercê do governo, à mercê do sistema. E muitos nem a conscientização têm disso. Por isso que o nome dessa playlist, onde eu estou postando esses vídeos, inicialmente era Bom Dia, saudação de bom dia, mas hoje eu coloquei lá, Despertar da Matrix. Porque essas reflexões, essas pequenas informações que estou compartilhando com vocês pode lhe ajudar, proporciona a você abrir os olhos e assim despertar dessa magia, dessa anestesiação que a Matrix nos proporciona. A gente está vivendo uma vida que não foi escolhida por nós e nós estamos na ilusão achando que foi nós que escolhemos. Estamos vivendo quase que uma vida de escravo, mas numa falsa sensação, numa falsa ilusão de que nós somos livres. Livre no quê? Onde está a sua liberdade? Você tem escolhido quanto você quer pagar de aluguel, quanto você quer pagar de água, de luz, quanto você quer ganhar de salário. Você tem a liberdade de escolher com liberdade realmente as coisas da sua vida? Não. Hoje nós já vivemos dentro de um sistema que praticamente nós não temos controle de nada. Nós não temos controle de nada. Se você se tornar uma pessoa bem-sucedida, por exemplo, financeiramente falando, proporciona a você algumas escolhas melhores que você pode, quando você querer, né, você vai escolher e você vai ter a condição de ter aquilo. Mas isso não significa que você está livre do sistema. Não, você continua vivendo dentro do sistema do mesmo jeito. No entanto, você consegue ter algumas regalias a mais do que quando você não tinha a condição financeira diferenciada, né? Então, praticamente uma das nossas metas aqui sim é lutarmos para ter uma condição financeira diferenciada, para que consigamos ter uma vida um pouquinho melhor, com uma gama maior de escolhas que nós possamos ter, fazer a escolha e ter condição de viver ela. Mas para isso, primeiramente, precisa fazer a escolha. E até o ato da escolha, parar para você fazer esse ato ritualístico, primeiro você precisa saber disso. E esse vídeo de hoje, esse conteúdo foi relacionado a isso, para que você venha ter a conscientização. Faça a escolha. Não, daqui para frente eu vou levar a minha vida não meramente como um projeto, mas eu vou ir mais a fundo. Vou ter isso como uma coisa mais séria. Eu vou fazer um ritual da minha vida. Do meu despertar até o meu deitar. Eu vou tratar a minha vida de uma forma mais reverenciada. Vou dar valor a cada momento mais. Cada ação. Eu vou ter um peso, um cunho maior em cada ação. Quando você começar a fazer isso, você vai ser muito notória. Não tem como você não perceber que as coisas na sua vida, as engrenagens começou a mudar totalmente para um rumo diferente, para um rumo que te leva na direção daqueles seus sonhos, daquele ponto B que você quer chegar. Então espero que esse vídeo de hoje ele venha fazer sentido para você. Infelizmente, e é uma realidade triste, para muitas pessoas que ainda não chegou o momento dela, por exemplo, esse vídeo de hoje, ela pode ver, ouvir e falar, tipo assim, não entendi nada que esse cara aí quis dizer, tipo assim, nada, tipo, esse cara aí tá viajando na maionese. E pode terminar um vídeo assim. Mas se o meu desejo é que o seu momento tenha chegado. E esse vídeo vai fazer uma grande diferença na sua vida. Para finalizar, tô lembrando que eu vou compartilhar uma experiência. Quando eu era adolescente, e a idade adulta, né, também assim, quando eu iniciei, eu
eu fumava, eu bebia bebida alcoólica e teve uma ocasião, foi aos 17 anos, 16 para 17 anos, eu tentei parar de beber, tentei parar de fumar. Mais especificamente, vou falar do cigarro. Eu lembro de pegar uma cigarrinha, amassar e jogar fora. Eu lembro que o máximo foi 3 dias que eu fiquei sem fumar. Assim, quando não passou disso. Não aguentava, corria lá, comprava um maço de cigarro de novo e voltava a fumar. E assim foi por alguns anos. Mas antes de ser iniciado na área do desenvolvimento humano, na minha época, eu tinha uma vida a gente tinha uma vida diferente, né? Eu mesmo, o meu ensinamento, ele é um pouco bem antigo. Não foi diretamente do meu pai, foi meu pai, do jeito que ele pegou do meu avô, do pai dele, ele passou para mim. Porque quando ele me ensinava, ele falava assim, meu pai falava. Então você tá vendo que ele não tá falando, não. Ele falava, meu pai. Do jeito que ele ouviu do meu avô, do pai dele, ele passava para mim. Então é um ensinamento de mais de 100 anos atrás. Então mesmo bem jovem, eu já tinha a cabeça meio durinha. Com 13 anos eu já achava que eu já era adulto já. Com 13 anos, né? Para 14 anos eu já achava que eu era adulto. E não gostava que alguém me tratava como adolescente, criança, não. Até brigava. Briguei sério, briguei bastante. Então, naquela época, então a gente tinha uma ideia assim, que a nossa palavra, ela tem que ser honrada, tem que ser cumprida, né? Tem os antigos ainda falavam, né, que é aquele compromisso do bigode, né? Ou seja, e isso não é só no Brasil, não, em nível mundo, tá? Em nível mundo. Eu tive a graça de conhecer pessoas de diversas nacionalidades e eu vi que de diversas nacionalidades muda um pouco a forma, a expressão, mas é igual, a base ser humana é a mesma. Então os antigos tinham muito esse negócio de honrar a sua palavra, né? Hoje em dia perdeu um pouco o peso disso, né? E por eu ter essa mentalidade, um determinado dia, falava assim, eu não tenho nada. Eu era jovem, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a minha palavra. Se eu não honrar com a minha palavra, pode amarrar o pescoço e se jogar no mar, né? Eu pensava assim. Então, assim, tinha um peso muito forte dentro de mim. Então, um determinado dia, foi com 18 para 19 de ano, um pouquinho, se não me engano, acho que um pouco antes de 19 anos. E eu já tinha alguns anos já que fumava já. Eu peguei e estava sozinho dentro do carro, numa madrugada. Eu não me recordo exatamente o que passou lá, se eu estava meio amargurado de espírito, mas eu abri a minha boca e falei consciente. Aí eu peguei, me posicionei dentro do carro, falei, a partir de hoje, eu não fumo mais. Peguei aquele cigarro, amassei, não me recordo se eu joguei ali no lixo do carro ou joguei pela janela, não me recordo exatamente. Pela janela acho que não foi, não, porque não tinha muito, né, negócio de ficar jogando, né, coisas na rua, não tem isso, né. Mas amassei aquele cigarro, aquela cartela, acho que ainda estava meio cheio e joguei. A partir dali, eu nunca mais voltei a comprar um maço de cigarro para fumar. Mas, como eu falei, não tinha ninguém ali, não foi como o ato do batismo, que é uma declaração em público, não. Foi eu comigo mesmo ali. Mas eu não falei, não fiquei, tipo assim, pensando. Eu parei e abri a minha boca e coloquei a voz para fora. Eu fiz uma declaração ao universo, a toda a criação. Eu falei, a partir de hoje, eu não fumo mais. Passei e joguei. Olha pra você ver. Naquela época, né, jovem, a gente é fascinado com algumas coisas. Eu era fascinado por charuto, assim, eu via naqueles filmes, aquele charutão assim, né? E achava legal aquilo. E eu tava doidinho querendo um charuto, aqueles charutos famosos, cubanos, que a gente vê nos filmes, eles na caixinha bonitinha que eles cortam, né? E fuma.
E eu tava procurando esse charuto, que é meio caro, difícil, raro de achar, e na época não tinha encontrado. Só foi eu determinar na minha vida, tomar a decisão que eu não iria fumar mais, um amigo, uma pessoa que era bem próxima a mim, apareceu com esse charuto em casa. Falou, olha, ele me chamava de, né, maninho. Olha, maninho, arrumei um charuto que você tanto queria, que você tanto falava que queria. Aí aqui trouxe aquele charuto bonito, sabe? Assim, bonito assim, que é tratado, né, unitariamente, né, como se fosse um produto, né, especial, todo tratado, aquele charuto bonitão. Aqui eu trouxe para você, e veio uma pessoa que tinha muita consideração comigo na ocasião, e me veio presentear. Aí eu falei, não, eu parei de fumar. Ele falou, não, que isso, aqui você não dava tanto atrás desse charuto, você não queria tanto ele? Consegui, tá aí. Vamos embora, vamos fumar. Aí ali foi colocada a prova. Não, eu já determinei, não fumo mais. Mas agradeço realmente de coração pela sua consideração, porque realmente ele buscou, não sei onde ele conseguiu encontrar, não sei qual foi a loja especiaria lá de tabacaria que ele encontrou, não sei. Mas ele foi atrás e não pagou barato. Foi caro. Então, assim, eu agradeci a ele, falei, eu te agradeço de coração, meu amigo, mas eu tomei a decisão que eu não fumo mais. Ele batalhou comigo, no final das contas, pegou aquele charuto e ficava fumando, jogando a fumaça na minha cara, no meu rosto, para você ver. Então, assim, a gente é colocado à prova, mas quando você realmente toma uma atitude nesse sentido que eu falo, fica como você tem aquela atitude de escolha, como você faz um ritual de escolha, um ritual iniciático na sua vida, essa prática ritualística, né? Fica marcado no seu cérebro como uma experiência, sabe, bem clara. Fica um marco na sua mente, na sua memória, no seu cérebro. Então, o porquê de fazer isso é importante, é por causa disso. Só que a gente é colocado à prova, então você precisa lutar. Só que quando você passa da prova, você é empoderado. A sua autoestima vai melhorando, você vai ficando mais resistente mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então, não é um mero ato de escolha, eu acho que vou fazer isso, eu vou fazer essa. Não. É totalmente diferente. Então, eu te indico, eu te aconselho, eu te encorajo. Não precisa ser com ninguém não, pode ser sozinho, igual o exemplo que eu te dei. Hoje eu tenho 42 anos. Já faz mais de 20 anos. Nunca mais voltei a fumar, nunca mais voltei a beber e não tenho nenhuma vontade alguma. Hoje o meu prazer é saborear o ar. Sim, saborear o ar. Então, aproveita o restante de dia, mês está finalizando, faça uma análise de como você quer que seja esse novo mês, essa nova semana. Faça um ritual, faça da sua vida um ritual. Aplique peso em cada escolha, em cada ação. E aí você vai ver que as engrenagens vai começar a rodar mais rápido. Você vai começar a se ver cada dia mais e mais próximo do seu tão almejado sonho, os seus ideais. Então, espero que esse tema abordado no dia de hoje, né, venha fazer sentido para você, que ele chegue no momento certo, que ele encontre uma terra fértil para que essa semente possa germinar, descer raiz e florescer e dar bastante frutos, pois nós vivemos em um momento meio caótico, na qual precisamos de muitas pessoas do bem. Chega
Já tem bastante pessoas do mal, pessoas do bem como você. Guerreiros e guerreiras determinada a assumir o controle de suas vidas, mudar, ir do ponto A para o ponto B e quando chegar lá, não ficarem acomodadas apenas usufruindo para si só não, mas que venham compartilhar, que venham transbordar de tal maneira na qual comece a atingir a outras pessoas, ajudando as outras pessoas também. Então desejo a você um excelente restante aí de domingo e que esta mensagem encontre um lugarzinho aí no seu coração. Um grande abraço e indiferente pelo que você esteja a passar, não se esqueça, ainda há esperança para você. E não digo isso de forma filosófica, mas de forma científica. Ainda há esperança para você. Que Deus abençoe seu dia. Fique com Deus.